Números 20. As águas de Meribá. Isso, agora sim. O tema da mensagem é os rebeldes, a rebelião de Moisés. Isso choca a igreja, né? A rebelião de Moisés. Vamos ler o texto, Números 20. Diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos e para os rebanhos beberem. Versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Senhor Deus, fale à igreja nessa hora, viemos ouvir tua voz. Me revista do teu poder, da tua autoridade. Ajude os meus irmãos a ouvirem a mensagem. Ajude eles, ó Deus, nas distrações, tire as distrações deles. Que eles fiquem concentrados aprendendo da tua palavra agora. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos textos mais sérios do livro de Números. É o texto que mostra Moisés se rebelando contra Deus. Nós ficamos sabendo disso no versículo 22 em diante, que diz que Arão e Moisés se rebelaram contra o Senhor junto às águas de Meribá. Deixa eu dizer algo a vocês aqui. Eu já estou perto de encerrar as mensagens no livro de Números, onde a Bíblia diz que várias rebeliões ocorreram em Israel. Eu quero mais uma vez dizer que o meu intuito aqui na igreja não é formar uma comunidade de rebeldes pregando sobre a rebeldia, não é isso. Mas é justamente formar uma comunidade de pessoas humildes. Eu acredito que a igreja do Senhor
deve ser uma comunidade de gente humilde. Que todo crente deve ser humilde. É por isso que eu prego essas coisas, para que a gente não se rebele. Nós vimos há pouco tempo a rebelião dos levitas. Moisés era da tribo de Levi. Arão também. Só que os levitas, eles se rebelaram contra o sacerdócio. Eles se rebelaram contra o Deus vivo, indo contra Arão e contra Moisés. Porque os levitas quiseram ser sacerdotes. Vocês sabem que eu preguei sobre Corá, Abirão e Datã. E mais 250 homens com incensário na mão, querendo fazer a função que era a função dos sacerdotes. Deus deixou bem claro ali que o sacerdote era Arão. Não era qualquer levita que era sacerdote. E aqui é uma lição para a igreja. Levita não é um músico da igreja. A gente está acostumado a dizer, né, ou a gente ouve por aí, eles são os levitas da casa do Senhor, só porque tocam. Olha, os levitas eram responsáveis por montar o tabernáculo e desmontar o tabernáculo do Senhor. Eles trabalhavam no templo, vamos chamar o tabernáculo de templo, porque o templo veio só com Salomão, para vocês entenderem. Eles trabalhavam na casa de Deus. Montavam, desmontavam o tabernáculo, todas as funções dentro do tabernáculo eram funções dos levitas. Só eles podiam fazer isso. Eles não eram meros cantores, eles não eram meros tocadores de harpas. Eles metiam a mão no tabernáculo, eles cuidavam do tabernáculo. Já era uma função nobre. A herança dos levitas era o próprio Deus. Eles cuidariam da casa do Senhor. Eles não receberam uma terra como herança, eles receberam o Senhor como herança. Viviam em função dos dízimos de Israel, da colheita de Israel. Nós vemos aqui que Deus estabeleceu o sacerdócio a Arão de uma forma milagrosa. Quem veio domingo passado viu a vara de Arão florescer. E eu disse para vocês que vara de Arão não é uma vara de goiabeira que você apanhava da sua mãe quando era novo, lá na década de 70, né, 80, quando apanhava com vara ainda, vara de goiaba, né? Eu nunca apanhei com vara de goiaba, graças a Deus. Mas quem apanhou sabe, vara de Arão não é varinha não, é um cajado, é um bordão. Arão sabia que o bordão era dele. E todos os 12 líderes das 12 tribos reconheceriam os seus cajados. Mas mesmo assim Moisés manda escrever o nome, coloca o nome. Coloca diante do Senhor as varas. Aqui florescer, esse é o homem de Deus escolhido, esse é o sacerdote. No outro dia o bordão de Arão, o cajado de Arão floresceu, sem raiz, sem vida. Um cajado, um bordão sem raiz, sem vida, floresce e dá fruto. Quem lembra o fruto? O fruto dá amêndoas. Como que pode ser um baita de um milagre em Israel e quase ninguém fala? A vara não tem raiz, ela está morta, é um pedaço de pau. E floresce, dá fruto. Um grande milagre acontece em Israel. E ali todos reconhecem, olha, Deus está com esses homens. Ele é o líder, Arão é o sacerdote. Tanto é que os levitas bradam, junto com o povo, nós morreremos porque pecamos contra o Senhor. Nós vamos morrer. A gente quis uma função que não era nossa. A gente queria tomar pela força. Datã, Abirão e Corá foram engolidos vivos pela terra. Vamos morrer. E Deus colocou Arão para interceder pelo povo. Arão fica entre os vivos e os mortos e oferece incenso ao Senhor. E a ira de Deus aplaca. Porque a função do sumo sacerdote é interceder pelo povo. Tanto é que no Novo Testamento a Bíblia chama de Jesus de sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Só que é um sacerdócio muito maior, é uma nova aliança. É uma nova aliança, não é a mesma aliança, é uma nova. O tabernáculo não está mais na terra. Jesus, ele entrou no verdadeiro santo dos santos, que é na glória. Olha, imagine, um homem poderia até morrer se passasse do véu da tenda. Se passasse do véu e entrasse no Santo dos Santos, se não fosse o sumo sacerdote. Se um levita orgulhoso, soberbo, que
ousasse querer para si o sacerdócio e entrasse além do véu, morreria. Porque só o sacerdote poderia trabalhar diante do altar do Senhor. Olha, era tão sério aquilo que o homem morreria ali. E Jesus não entrou num tabernáculo na terra. A Bíblia fala que ele se sentou à direita do Todo-Poderoso, e ele não é fulminado pela glória do Todo-Poderoso, porque ele é tão santo como Todo-Poderoso, e ele tem direito de se assentar no trono da glória, cujos anjos dizem glória, honra e poder ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós, é por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele intercede por nós, é por isso que a gente não morreu, e nem foi fulminado, e nem foi levado ao inferno. Porque ele intercede por nós com uma oração forte. Ele é por nós e não contra nós. Então, depois disso tudo, ficou muito claro que o sumo sacerdote seria Arão. Irmãos, não queira tomar aquilo que não é seu. Esse foi o erro dos levitas. Deus disse, isso é só de Arão e a sua descendência. Os levitas não vão servir diante do altar. Os levitas vão servir só no tabernáculo. Diante do altar, só Arão. Só os seus filhos, Eleazar e outros. E todos aqueles que são da descendência de Arão. Mas pastor, se tivesse um levita lá, que não fosse descendente de Arão, e tivesse um desejo no coração de servir como sumo sacerdote, ele não podia, pastor. O que vale é a intenção dele. O que vale não é a intenção, é Deus que decide, e ponto final. Não é, mas eu quero, pastor. Eu quero estar diante do altar, eu quero levantar incensos a Deus. E Deus está dizendo, não, é só Arão e os seus filhos. Levitas, contentem-se em cuidar da minha casa. Deixe o altar para Arão. E aí alguns ficam tristes. Mas eu queria essa função, mas eu queria aquilo, mas eu queria isso. Deus é um Deus de ordem. Nós aprendemos isso hoje na escola dominical com o Felipe. Até a criação tem toda uma ordem, é tudo muito bem direitinho. O incenso, as ofertas, as oferendas dele eram todas direitinhas, porque Deus é um Deus de ordem. Nós aprendemos através disso tudo também que o culto ao Senhor que acontece aqui não é da forma como você quer. Ah, mas eu quero fazer isso. Mas eu quero incrementar isso no culto. Mas eu posso fazer isso aqui e levantar alguns cartazes na igreja e botar no culto um cartaz bem grande, dizendo bem-vindo e soltando fumaças rosas e azuis na igreja, porque é nossa igreja, porque eu quero fazer. Olha, a parede é nossa, mas o culto é de Deus. Não é da maneira como vocês querem, nem como eu quero. É da maneira que não desonre a santidade de Deus nem o seu culto, porque isso é muito sério. Deus estabeleceu, como diz também um estudioso, Gordon Reina, nesse texto, os pastores, que são os bispos da igreja, melhor, os bispos e presbíteros da igreja, ele acredita que são os sucessores dos apóstolos. E Deus deixou bem claro como o bispo deve ser, quem ele deve ser. Não é da maneira como você quer. Eu sei que tem muita coisa que dói no coração, que a gente sente no coração. Eu não encontrei ainda na Bíblia o ministério de bispo, de presbítero, não é um ministério para mulheres, por exemplo. Eu não estou dizendo que as mulheres que aceitaram vão ser fulminadas por Deus, nem nada disso. Porque tem muito lugar que por falta de homem elas estão indo, mas não é bíblico. A Bíblia estabelece homens como bispos, não mulheres. A Bíblia criou primeiro Adão, mas por que não criou a mulher primeiro? Meu Deus, não sei, Deus quis assim. E não é todo homem também que vai ser bispo ou presbítero, são alguns homens da igreja. Não é quem quer também. Pastor, eu sou homem, então serei um bispo da igreja.
não sabe ensinar, não é apto a ensinar, não é um homem, é um homem violento, não pode, está desqualificado, não maneja bem a palavra, não pode, está com a vida toda torta, não pode. Uma das coisas que separam o ministério pastoral do ministério dos diáconos é que o pastor tem que ser apto a ensinar. Se você for ler a função do diácono, o diácono não precisa ser apto a ensinar. Porque é o bispo que vai ensinar a palavra à igreja. Ele que vai conduzir a liturgia da igreja. Vou inventar uma liturgia aqui, ninguém vai saber, tem uma ordem. Por que eu estou falando isso? Eu sei que o texto, quando fala do sumo sacerdote e dos sacerdotes, ele está diretamente apontando para Cristo. Mas nós vemos também no Novo Testamento os apóstolos sendo os ministros da igreja, os embaixadores de Deus, e os estudiosos dizendo, olha, os bispos não são pastores, mas eles acabam sucedendo os apóstolos. Eles são aqueles que vão supervisionar a igreja, é isso que significa bispo. Presbítero é o ancião, é o que tem conhecimento, que tem as cães brancas, às vezes não, as minhas ainda não estão brancas, mas por dentro ele tem que ser velhinho no conhecimento. Ele não pode ser neófito sem conhecimento. E isso, na minha opinião, é um grande critério para você decidir onde vai congregar. Eu não quero congregar num povo onde os levitas são sacerdotes, sacerdotes são levitas, e todo mundo encosta no altar, e todo mundo... Não, eu quero um lugar de ordem, onde a palavra tem a preeminência, onde a palavra está no centro, porque a minha vida depende dessa ordem, a palavra de Deus como primazia no culto. Se não for assim, não vale. Se não for assim, como eu vou ter ânimo para sair da minha casa, para ir para um lugar e escutar alguém que não está apto a falar, não foi separado por Deus para isso? Não colocando os bispos em pé de igualdade a Arão, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que ainda hoje existem líderes na igreja. Deus sempre levantou líderes para guiar o seu povo. Atos 20. Nós aprendemos ali quando Paulo reúne os bispos de Éfeso. Ele diz, o Espírito Santo colocou vocês na igreja. Foi o Espírito que levantou os bispos, os presbíteros. Hebreus capítulo 13 vai dizer, honrem os seus guias, honrem os seus líderes, para que eles não tenham peso ao pastorear vocês, mas que eles tenham alegria em cuidar e apacentar vocês. Uma comunidade de rebeldes faz o líder pesar. Pesar, pesar e pesar. É óbvio que eu preciso esclarecer para a igreja que não é o caso aqui, mas vai que se torne daqui a 5 anos. Eu preciso avisar a igreja para que nenhum rebelde se levante em nosso meio. E se levantar, a própria igreja vai se detectar. Pastor, um rebelde se levantou entre nós. Eu vou dizer, profeta ou rebelde? Não, profeta não, rebelde. Porque eu ouvi os sermões de Números. Rebeldes, assim como eles acabaram destruindo o povo de Israel naquela época, os rebeldes destroem igrejas hoje. Eles destroem, parece que eles estão em toda parte, menos aqui. Eles se infiltram, eles são soberbos, eles não gostam de ouvir pregações, eles gostam de fazer o que querem. Eles viram a cara, olham para baixo, ficam com raiva. Porque alguns querem ir para a igreja e ouvir um bispo ou um pastor contando piada, fazendo todo mundo rir, ou só pregando aquilo que lhe agrada. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, para que a gente não caia no mesmo erro do povo de Israel no livro de Números. Nós vemos aqui logo no versículo 1, no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Olha, por que o texto tem que citar Miriam? O texto não faz um drama na morte de Miriam. Não mostra como ela foi sepultada. Não mostra nada dessas coisas. Não mostra como foi a cerimônia. Se vocês não sabem, nem sobre o corpo de Moisés teve cerimônia.
porque ninguém sabe onde ele foi enterrado. O arcanjo Miguel levou o corpo dele, nós não sabemos o que ele fez com o corpo de Moisés. Mas aqui Miriam, ela é citada porque ela foi uma das maiores mulheres no período do Êxodo. Nós vemos Miriam atuando ali, muito provavelmente cuidando de Moisés bebê, conversando com a filha do faraó. Provavelmente aquela mulher era Miriam, que deu a ideia, olha, vou levar ele para a mãe dele hebreia, alimentar ele, amamentar. A filha do faraó aceitou. Provavelmente era Miriam, aquela mulher. Nós vimos uma mulher dançando depois da vitória no Egito. Era Miriam dançando, louvando a Deus em Israel. E depois nós nos deparamos com Miriam desejando confrontar Moisés. Miriam querendo ter o mesmo posto de Moisés. Vocês estão reparando que o livro de Números está falando o tempo todo sobre a rebeldia do povo? Miriam cochichando com Arão. Será que é só por meio de Moisés que Deus fala? Ele também não fala através de nós? Ele também não fala através de mim? E a Bíblia diz, e Deus estava ouvindo o que Miriam falava. Fala por trás, mas Deus ouve como se tivesse cara a cara da pessoa. E Miriam ficou leprosa por causa dessa rebelião. Miriam não precisava desejar ser Moisés ou querer o que era de Moisés. Ela poderia se contentar com o que Deus deu a ela. Porque isso é bom, ficar com o que Deus te deu. Mas Miriam, infelizmente, caiu nesse erro, foi leprosa. Moisés intercede por ela e ela volta purificada para a nação. Agora o texto simplesmente diz, Miriam morreu e foi sepultada. Vocês sabiam que Maria é uma abreviação de Miriam? Temos uma Miriam no Novo Testamento também, Maria. É Miriam, é a mesma raiz, é o mesmo nome. Deus já mostrou ali o poder dele sobre mulheres, mas ela não tinha que ser Moisés. Moisés tinha o posto dele, Miriam tinha o dela, e Arão tinha o dele. É assim também na igreja. É só uma aplicação muito prática aqui. É óbvio que diáconos não podem se acharem pastores na igreja. Eles têm que amar a função diaconal. Amar aquilo ali. Paulo diz que aqueles que servirem bem encontrarão proeminência. Terão famas de fiéis a Deus. Um homem me fez uma pergunta essa semana, ele serve numa igreja, e ele está para ser ordenado pastor daquela determinada igreja, ele não é daqui, e ele me mandou uma mensagem, tem algum conselho para um teólogo que está quase sendo ordenado, como ele deve se comportar na igreja dele? Eu falei, ele não está me fazendo essa pergunta à toa, provavelmente ele tem algumas curiosidades. Eu respondi assim, nunca queira ser maior do que o pastor da sua igreja, seja sempre humilde na comunidade. Demonstre o desejo de ser ordenado, mas não haja como se já fosse o bispo da igreja. Não haja como se você fosse o pastor da igreja. Ser submisso é muito bom. Provavelmente os humildes que têm uma boa capacidade serão bons líderes. Qual é o problema com a submissão? Qual é o problema com a humildade? Qual o problema em dizer, olha, ele é melhor do que eu, use ele, Senhor. Leve ele para qualquer canto aí, ainda que ele tenha um pouco de fama, use ele, Senhor. Se o Senhor chamou ele, deu dons para ele, Senhor, brilhe a tua luz na vida dele, Senhor. E se eu puder carregar as malas dele, eis-me aqui, Senhor. Qual o problema que vocês têm com isso? Onde está a desonra de carregar mala? Qual é a desonra? Seja humilde, diáconos, sejam diáconos, pastores, sejam pastores. Líderes de departamentos, sejam líderes de departamentos. Submissos à liderança. Infelizmente, o livro de Números mostra várias vezes essa rebelião, que no fundo é uma rebelião contra o próprio Deus. Versículo 2, não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Quando eu leio isso aqui causa tristeza, meus irmãos. Eu quero trazer o texto, deixar o texto bem vivo para vocês. Eu não quero ler o texto de forma mecânica, nem ficar de forma metódica. Eu quero que o texto ganhe vida na comunidade, porque isso aqui aconteceu de fato.
Eu quero que vocês estejam me ouvindo e como se estivesse lendo e vendo a cena. Moisés era um homem bom, zeloso. Arão já tinha cometido grandes pecados, mas Deus não matou Arão, colocou Arão como sacerdote. E aqui eu leio na Bíblia, depois de várias rebeliões, o povo volta e se coloca contra Moisés e contra Arão. Isso é muito triste. Porque essas cenas se repetem todos os séculos. Todas as décadas, rebeliões estão acontecendo na igreja do Senhor. Leia esse texto aqui e diga assim: Senhor, que eu nunca seja um desses, Senhor. Que eu nunca faça isso, que eu ame a humildade, ó Deus. Eles se juntaram contra Moisés e contra Arão. Olha o versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta bem prática a vocês. Quem aqui na igreja estaria no meio do montinho contra Moisés? Hoje falar é muito fácil. Não, pastor, eu não estaria. E como lida com o orgulho do coração? A rebelião. Olha, a rebelião dá prazer. Eu escrevi aqui em minha Bíblia, olha, a rebeldia nasce no coração insatisfeito. Quem já é insatisfeito com tudo, será insatisfeito com a igreja, com o pastor, e vai calhar sendo insatisfeito com Deus. Quem é insatisfeito já é alguém problemático, é insatisfeito com tudo. Procura investigar a vida, é insatisfeito com a família, é insatisfeito com o trabalho, e vai chegar na igreja, vai ser insatisfeito com a igreja, vai ser insatisfeito com a pregação, só não vai ser insatisfeito quando ele ou ela estiver na frente. Aí não vai ficar insatisfeito. A rebeldia nasce nesse coração insatisfeito. Qual é o remédio? Jesus nos ensinou no deserto. Quando ele discutia com o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vemos isso no livro de Êxodo, Deuteronômio. Qual é o remédio para isso? Se satisfazer em Deus e na sua palavra. Então você será uma pessoa já satisfeita. Você vai se contentar com o que Deus te deu. Você vai fazer com amor aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas eles se ajuntam e de novo falam: nós queríamos morrer com os nossos irmãos. Queríamos ter caído no deserto. Versículo 4. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Vê o paralelo de Jesus no deserto? 40 dias sem comer, fome, desnutrido. O pior cenário para a tentação. Porque aquela tentação terrível, ela chega no dia da necessidade. A tentação vai chegar no dia em que está tudo indo mal. No dia que você está mais debilitado, ela vai bater as portas. Lembra de Jó, quando ele resistiu toda a tentação? Que o diabo chega para Deus e diz: pele por pele. Agora é pele por pele. Fiz um monte de coisa, ele não blasfemou. Pele por pele, porque o homem não resiste quando a gente toca na pele dele. Quando ele fica doente, pele por pele. E Deus disse: vai, só não toque na alma dele, na vida dele. E a Bíblia diz: contudo, Jó não blasfemou contra o Senhor. E Jesus, com fome no deserto, vem o diabo e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não dá para não lembrar de Israel no deserto. Israel nunca escolheu a palavra. Israel nunca ficou satisfeito com a palavra. Israel queria pão, carne. Eles estavam mais preocupados com as coisas carnais do que espirituais. Jesus não. Ele respondeu para o diabo: está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como o diabo vai resistir a isso?
Uma boa resposta dessa. Jesus está mostrando, está pensando que eu sou Corá, rapaz? Você está pensando que eu sou Datã? Você está pensando que eu sou Abirão? Eu não sou eles, não. Eu amo a palavra do meu Pai. Certa feita Jesus disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Apóstolo Paulo diz, olha, aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Estar contente em tudo te livra da rebeldia. Esse povo não tem contentamento. Eles reclamam de romãs, eles reclamam aqui de uvas, eles reclamam da falta de água. Eles não têm contentamento em Deus. Mas Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso com Deus, pois é Ele que me fortalece. Aprenda o segredo de nunca murmurar. Aprenda o segredo de nunca se rebelar. Aprenda o segredo de estar contente em toda situação. Pastor, mas se o Senhor soubesse como eu cheguei nessa igreja hoje, não tinha o que eu queria em casa, os meus móveis não eram os móveis que eu queria, nem móveis eu tenho. Se o Senhor soubesse que o dinheiro que eu recebi já acabou, não está dando para pagar a dívida. Se o Senhor soubesse, e queria que eu dissesse o quê? Vai, agora você tem motivos para blasfemar? Óbvio que não. O que você deveria dizer? Não tenho os móveis que eu quero, o meu salário não é o que eu quero, mas eu tenho o Deus que eu preciso. O Deus que a minha alma precisa, eu tenho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem ou consolam. Eis aí um homem satisfeito com seu Deus. O problema de Israel é que Israel não liga para Deus, não liga para a glória de Deus. Eles são glutões. Eles ligam para as coisas materiais, eles não pensam na eternidade. E aí eu me lembro de Jonathan Edwards. Crave a eternidade nos meus olhos. Faça-me olhar lá na frente, que essa vida é passageira e eu estarei com Deus uma eternidade inteira. Olha o que Moisés fez, versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante dela fale àquela rocha. Olha o texto, fale àquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. O texto é bem claro. Fale a rocha. Tinha uma rocha ali com eles. E tem estudioso que defende, olha, os hebreus já sabiam que a rocha simbolizava o Deus eterno. Os hebreus já sabiam disso, que Deus era rocha. Não que aquela rocha era Deus literalmente, mas Deus era rocha. A mentalidade hebraica já entendia que Deus era rocha. Alguns defendem que Moisés já entendia isso muito bem. E olha o que ele faz, versículo 9. Então Moisés pegou a vara, até aí tudo bem, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Um estudioso analisando esse texto diz, que sacrilégio, Moisés! Sacrilégio! Blasfêmia, Moisés! Você sabe o que é essa rocha, Moisés? E tem a coragem de pegar o seu cajado e bater 2 vezes na rocha, que vai matar a sede do povo. Moisés o fez. Moisés se rebelou contra Deus aqui, por causa de um povo infiel.
Um povo infiel levou Moisés à amargura e à ira. E Arão estava junto dele aqui. Se a gente lê o relato de Paulo, 1 Coríntios 10, ele vai dizer: aquela rocha era Cristo. Deus me livre de bater no meu Senhor. Deus me livre de profanar o nome dele. Era só falar a rocha e ele bate 2 vezes na rocha. E verteu água, aí é o pior. Verteu água. Ele desrespeitou a santidade de Deus, mas verteu água. Ele blasfemou contra Deus, mas verteu água. Ele cometeu um ato de rebeldia, mas verteu água. É o que eu já ensinei na EBD aqui. Não é porque deu certo que é certo. Pastor, mas o que eu faço na igreja dá certo. É óbvio, não tem... Não estou dizendo que é o mesmo pecado. Mas tudo tem um princípio, uma maneira de pensar errada e a gente tem que lidar com a raiz. Mas tudo que eu faço dá certo. A questão não é se dá certo o que tu faz. Mas sempre deu certo por onde eu passei. Deu certo. A questão não é se deu certo. Igreja não é empresa. A questão é certo o que você faz? A maneira de promover um culto está certa a sua maneira? Ah, mas a igreja do pastor lá tem gente pendurada na janela. Como uma irmã me procurou desolada esses dias, desolada. Ela disse: eu fui, pastor, na igreja lá que o senhor conhece muito bem. Eu fui não. Minha mãe foi, não vou dar nomes. Pode ser que alguém aqui. Minha mãe foi. E ela disse que tinha ouvido o senhor pregar lá na igreja. Uma pregação de números belíssima. E às vezes acho que eu menos gosto, o povo gosta. Acho que eu gosto. Ela ficou. Aí quando ela foi na igreja dela no domingo à noite, ao invés de ouvir a palavra, tinha fantoches na igreja falando. Você viu, não sei o quê? Aí o outro fantoche, eu vi. E você, não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo dando risada. E ela zangada. Num dia eu ouço a palavra. No outro eu venho ver fantoche. Mas deu certo. A igreja está divertida, está enchendo, mas não é certo. Mas está vertendo água, mas é errado. Está profanando o culto a Deus. Tem gente que vem aqui querendo se matar na semana. Vocês sabiam disso? Para eu brincar de fantoche? Prega a palavra. Abra a Bíblia. Salve as almas. Fantoche pode encher a igreja, mas não salva a alma. Bater na rocha pode matar a sede de alguns, mas está errado. É para falar a rocha, porque é a rocha que dá ordem na igreja. É Deus que diz como deve ser. É Deus que fala: olha, se é para falar, não bata. Se eu mandar bater, bata, mas se eu mandei falar, fale a rocha. Não faça da maneira como quer. É da maneira como está escrito. Depois que Paulo põe ordem na igreja, na primeira epístola a Timóteo, ele diz que todos saibam como se comportar na igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Agora vocês sabem o que é a igreja? Que vocês saibam se comportar na igreja. A reverência no culto. Moisés profanou a santidade de Deus diante da assembleia. Não é Assembleia de Deus, não. Assembleia é reunião, tá? Ele profanou a santidade de Deus. Ao invés de honrar, ele profana a santidade de Deus. O povo até bebe a água. Mas isso custou a entrada de Moisés em Canaã. Porque ele bateu a rocha. Ele não falou a rocha. Ele bateu na rocha. E por isso ele não entrou em Canaã. Porque ele bateu na rocha. Ele não falou a rocha. Como tem sido o seu culto? Como você trata a Deus no culto? Você vem aqui como? Eu vou fazer da maneira que eu quero.
vai dar certo. Não é assim. Você já se prepara para estar aqui? Hoje é ceia, você orou em casa? Você veio pronto? John Stott diz, o culto, ele é uma celebração. Tem que ter alegria no culto, mas ele não pode ser irreverente. Tem que ter uma reverência, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. É o Deus da igreja. Ele está aqui, o culto é a ele. Reverência, respeito. Alegria com respeito. Celebração com reverência. Não pode ter na igreja falta de reverência. Há muitos anos atrás eu estava numa igreja onde começou um reteté do nada. E uma menina de 13 anos começou, uma senhora forte puxou uma menina, eu já contei isso há uns anos atrás aqui. E começou a rodar aquela menina no meio do culto. E a saia da menina veio aqui, ó. E a menina tentando abaixar a saia, eu falei, se é minha filha. Se é a minha filha. Depois, quando questionaram como o culto estava sendo feito ali de forma errada, o pastor responde, isso é Mical reclamando da dança de Davi. Olha, pegando algo lá de trás de um rei de Israel que estava saltando de alegria lá e apareceu coisas que não deveria, para justificar as partes da menina aparecendo no culto. Isso está errado. Mas Deus usou aquela mulher fortona lá, o Espírito Santo usou ela para girar a menina. O Espírito Santo manda a mulher se vestir com modéstia para depois levantar a saia dela no culto? Não entendo, está errado. Está errado. É claro que eu não vou lá ensinar como se cultuar na igreja dos outros, mas aqui é meu dever, porque Deus me chamou para doutrinar a igreja. É por isso que tem coisas que eu falo aqui. Mas fulano vai ficar chateado. E fulana, eu preciso me apresentar diante de Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. É doutrinar a igreja como se comportar. Moisés cometeu um sacrilégio, um ato horroroso, porque ele não fez como Deus queria. Olha o versículo 12 caminhando para o final. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão. O Arão estava de comum acordo nisso, tá? Disse para os dois ali, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Olha isso. Para honrar a minha santidade à vista dos israelitas. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Olha o julgamento. Vocês sabiam que Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, morreram porque apresentaram fogo estranho diante do altar? Vocês sabiam? Eles não foram autorizados a apresentar aquele tipo de fogo. Eles fizeram do jeito que quiseram e morreram por causa disso. Moisés fez o que quis aqui e deixou de entrar na terra prometida. Você sabe por que o capítulo 20 de Números é um dos mais tristes de Números? Você sabe por quê? Eu vou te contar. Porque é o capítulo que narra a morte de Miriam, narra a morte de Arão no versículo 22, se você olhar para a sua Bíblia, e mostra a punição de Moisés. Os 3 líderes não entraram na terra prometida. Não estou dizendo que eles não vão estar na glória, não. Vão estar. Tanto é que Moisés aparece no Monte da Transfiguração. Mas não entraram na terra prometida por causa dos seus pecados de não ouvir a Deus, de ser rebelde contra Deus. Pastor, como eu faço? Me dá um conselho. Eu te dou um conselho bem básico. Não diga assim, mas eu acho que tem que ser assim. Não. Como está na palavra, é assim. Vocês entenderam? Sim ou não? Como está na palavra, pastor? Está assim. É assim que se faz. O que a Bíblia diz sobre isso? Diz isso. Então eu aceito. Não é o que eu queria, não. Mas vou orar para aceitar. Pastor. E pastor Mirim, pode? Não pode. Mas eu vi um menino de 11 anos pregando e a glória caindo. Vai botar um pastor de 12 anos para liderar o povo? Está errado, não pode. Mas foi uma bênção, pastor. A menina é cheia de alegoria do copo, da luz, do celular. E está cheio. Está errado. A moça tem que sentar e aprender primeiro. Um menino de 12 anos tem que sentar e aprender. Pastor, o que a Bíblia fala? A mulher pode ser pastora, bispa? Não. O que a Bíblia diz? Não é o que eu acho. Não pode. Tem ordem, não pode.
tem ordem na igreja. A gente precisa perguntar o que Deus fala sobre as coisas, sabia disso? O que Deus pensa sobre a ceia? Vocês já se perguntaram? Eu já dei um estudo só sobre a ceia às quartas-feiras. Pastor, e bailarino dançando na igreja pode? Não pode. Bailarino não. Mas lá na igreja eles dançam e a unção cai, a água até sai. Mas é certo? Não é certo. As meninas dançando com um jarro, derramando algo fantasioso na cabeça das pessoas, que não sai nada. É unção ou não é unção? Não é unção. Não é unção. Há pouco tempo eu estava em casa vendo um vídeo de uma mulher sendo consagrada apóstola. Primeiro colocaram ela de joelho e jogaram um copo d'água na cabeça dela. Depois jogaram um copo de vinho na cabeça dela. E depois selaram ela com óleo. E ela levantou a apóstola. Pastor, ela levantou a apóstola? Não levantou a apóstola. Mas, pastor, ela começou a chorar ali. Eu sei que ela chorou, ela ficou emocionada. Mas ela não é apóstola. É o que a Bíblia diz. Moisés não ouviu a palavra de Deus. Moisés fala a rocha. Ele bate na rocha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus importa para a igreja. A palavra de Deus importa para a igreja. A gente segue o que Deus mandou a gente seguir. E o texto se encerra assim no versículo 13. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Deus é um Deus santo. Ele é puro. Ele passeia na comunidade. E ele está falando como se deve agir, porque o Deus Santo está presente. Se a igreja não ouve a palavra de um Deus Santo, ela está ou não em perigo? Pastor, mas Deus é amor. Eu sei, mas ele é 3 vezes santo. Lembra de Isaías? Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Reverência na igreja. Por favor, eu vou dizer mais uma vez, reverência na igreja. Deus é santo e Ele está entre nós. A igreja pode dar um amém a essa palavra? Amém. Pode dar mais um amém?